Eu deixei de pregar essa mensagem antes e propositadamente deixei para pregá-la hoje por causa do dia de hoje. Hoje nós fomos às urnas e votamos, e hoje é apenas o primeiro passo, talvez haja o segundo turno, onde nós estamos escolhendo os nossos governantes. E a votação ela é a etapa final de um longo processo que já vem durante alguns meses acontecendo. E são esses homens que vão dirigir a nossa pátria nos próximos 4 anos. E todos nós, eu acho que não há exceção, todos nós desconfiamos, descremos, temos muitos receios acerca dos líderes da nossa nação. Não só dos líderes, mas nós também temos muita tristeza ao ver várias coisas terríveis acontecendo na nossa nação. Vários setores da nossa sociedade simplesmente não dão certo. E quem viaja para países do primeiro mundo, como Estados Unidos e Europa, voltam para o Brasil, sabem e percebem o choque cultural, o choque, as dezenas de formas diferentes de se analisar a vida aqui e lá, o quadro caótico que é a nossa nação. Então eu deixei para pregar essa mensagem hoje, porque eu penso que a culpa maior da nossa nação estar onde está é da igreja. A gente fica falando que o Brasil é isso, o estado do Rio é aquilo, a cidade de Campos é isso e aquilo outro. A principal culpa, ou a maior culpa da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação estar do jeito que está, é minha e sua. É nossa, da igreja. Se a igreja não fosse tão omissa, se a igreja não fosse tão parecida com o mundo como é hoje, se a igreja não fosse tão sem sabor, tenho certeza que a sociedade não estaria assim. Nós vamos ver ano que vem, quando pregarmos sobre a fé reformada, que onde a fé reformada chegava de verdade, a sociedade era transformada. Então tem alguma coisa errada. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mateus 5, verso 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou se o sal perder as suas qualidades, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz, a aprendermos da Tua palavra, a sermos iluminados, orientados, confrontados por ela nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes.
Primeira parte, quero mostrar aqui algumas constatações. E creio que a maior parte delas você vai concordar comigo, ou quem sabe todas elas. Segunda parte, algumas confirmações. E a terceira parte, tentar buscar algumas respostas para as duas primeiras afirmações, as constatações e as confirmações. Então vamos lá. As constatações. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade hedonista, egoísta e que só se preocupa com seu umbigo. No final das contas, na sociedade na qual nós vivemos, o que importa de verdade é levar vantagem sobre o outro. Pode observar. Desde do ambiente ali da sua casa, da sua vizinhança, do seu local de serviço, no final das contas, o que importa é levar vantagem sobre o outro. Segundo, essa sociedade na qual nós vivemos, ela está adoecida, em estado de metástase em suas estruturas públicas e privadas. É absolutamente perceptível que o nosso país experimenta falência em quase todas as suas dimensões. Nada no Brasil funciona do jeito que deveria funcionar. Ou quase poucas repartições funcionam do jeito que deveria funcionar. Terceiro, a sociedade na qual nós vivemos é um lugar onde os fins justificam os meios, cuja filosofia principal é aquela: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. É aquilo que já se institucionalizou, é conhecido de todo mundo, chamado de Lei de Gerson, não do nosso amigo aqui. Mas quem conhece a história sabe lá da Lei de Gerson, que se faz presente de forma significativa em vários setores da sociedade. Quando a farinha é pouca, o meu primeiro, o outro que morra, o outro que passe fome, o outro que se exploda. E aí os fins justificam os meios. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade, em quarto lugar, que se acostumou a uma barbárie geral. A violência é uma das marcas mais impressionantes do nosso Brasil. Um cidadão, uma pessoa que tenta roubar o que é do outro, e quando o outro sai correndo porque não quer lhe dar, ele acha que pode dar 3 tiros nas costas dele e acabar com a vida dele e da família dele. E a nossa sociedade continua presenciando casos como esses. No início do ano eu falei daquele jovem, por causa de uma briga de trânsito, o outro foi lá e matou. Semana retrasada foi esse rapaz, o jovem lá do IFE. Independente das capitais e dos grandes centros, é absolutamente perceptível o crescimento e a multiplicação da violência em nosso país. A sociedade na qual nós vivemos é aquela sociedade que relativizou o absoluto. Isso se percebe na deterioração das estruturas familiares. Os conceitos que outrora tínhamos de família, hoje foram relativizados. Ou seja, aquilo que entendia-se ser correto há 30, 20 anos atrás, hoje já não é bem assim. Paradigmas relacionados à sexualidade vêm sendo tombados por terra.
O Congresso holandês, há poucos anos, aprovou a relação sexual entre homens e animais. Aprovado no Congresso. Não é crime, não tem mal nenhum. Os legisladores daquele país entenderam que é absolutamente natural esse tipo de relação. Pode fazer sexo com animal tranquilamente. Os conceitos que a sociedade hoje possui sobre namoro, completamente relativizados. O namoro hoje é muito diferente do namoro de 30 anos atrás. Até a década de 70, um rapaz, quando desejava namorar uma moça, o pessoal das antigas aí sabe disso, procurava o pai dela e pedia autorização para isso. Eu me lembro, naquele quartinho fechado que parecia que eu ia ser torturado, estava a família de Cristo todinha, com exceção de Reinaldo. E eu falei assim para o pastor Arnaldo: pastor, olha, eu tenho pai, tio, primo, pai, tio, primo, tenho quase todos os graus de parentescos de pastor na minha família. E hoje eu vou ter um sogro. E ele disse: é mesmo, tô sabendo não. Fui lá. Até a década de 70 era assim. Na década de 80, o rapaz, para se relacionar com as moças, começa a se relacionar com as moças, sem que isso se transforme num namoro. Década de 80 tem um negócio que começa a aparecer na sociedade brasileira chamado de ficação. A ficação pode acontecer em um dia, uma semana, uma hora ou até um minuto. Nossa sociedade é assim. Os anos avançam e esse conceito de ficação caiu por terra. Porque agora o rapaz não fica mais com a menina, ele pega a menina. É um verbo utilizado para objeto, que é utilizado para relação homem e mulher. Há um tempo atrás, a revista Isto É publicou uma reportagem sobre uma festa do beijo que teve numa das capitais aí do Brasil. Foram lá, tiraram fotos e fizeram a reportagem, e uma menina testemunhou que numa noite ela beijou 72 rapazes. É a sociedade na qual nós vivemos. A sociedade na qual nós vivemos, além de ter relativizado conceitos que eram anteriormente absolutos, que estão rompendo com as estruturas familiares, é uma sociedade absolutamente sincrética. Basta você observar os adesivos colocados nos carros por aí. Você nunca parou para reparar? É engraçado você ver isso. Existe carro que tem lá na traseira dele assim, aquele adesivo: Deus é fiel, com a imagem de Nossa Senhora do lado. E tem carro até que tem, eu já vi, Deus é fiel, Nossa Senhora e outra com São Jorge. Sincrética. Você crê em quê? Eu creio em tudo. Eu creio que todos os caminhos levam a Deus. É aquela pessoa que... Eu conheço uma pessoa assim. Ela diz assim: eu vou naquela igreja por causa da pregação, vou naquela por causa do louvor, vou naquela por causa da comunhão, vou naquela... Não tem uma linha, não tem. E aí quando se conversa com ela, o interessante é que não é tudo da mesma denominação, não. Ela vai numa igreja católica, vai numa igreja batista, vai numa... É assim. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade
carente de super-heróis. Nós não temos ícones nos quais nós podemos nos espelhar. De uma perspectiva secular, qual foi o último grande herói da nação? Ayrton Senna. O último grande herói da nação foi o Ayrton Senna. Quais são os ícones da nossa nação? Pessoas que você olha e diz assim: essa aí eu respeito, essa daí eu confio. Pensa em alguém. A sociedade na qual nós vivemos, ela é despolitizada, burrificada, alheia às dores e às misérias do seu povo. E o mais impressionante de tudo isso é o fato de que no Brasil existem 45 milhões de evangélicos. 45 milhões de evangélicos. Se o sal se tornar insípido, para nada, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. 45 milhões de evangélicos e esse quadro aqui. O fato de sermos tantos não muda nada do contexto social, econômico, político e religioso do país. Pelo contrário, as coisas parecem que vão de mal a pior. Quem esteve ali naquele congresso que eu preguei lá na Igreja Batista do IPS, lembra, ou deve se lembrar, desses dados que eu vou passar aqui agora para vocês, porque eu falei disso lá. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Niterói, foi considerado o 7º do país. IDH de Niterói, o 7º do país. São Gonçalo, uma cidade colada em Niterói, tem o 1000º IDH do Brasil. São Gonçalo possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. São Gonçalo possui a maior concentração de pastores por metro quadrado do Brasil. São Gonçalo possui um bairro chamado Jardim Catarina, com mais de 100 mil pessoas. E essas pessoas fazem 2 refeições, ou melhor, só fazem 2 refeições completas por semana. Por semana. Alguma coisa está errada. Que evangelho é esse? Onde uma cidade que tem a maior concentração de igrejas e pastores por metro quadrado da América Latina possui um bairro com 100 mil pessoas, cujas pessoas fazem 2 refeições completas por semana. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não produz reforma de caráter nos seus seguidores? O evangelho anunciado nos dias de hoje, tem um livrinho chamado Reforma Hoje, do... Me ajuda aí, Marcelo. Renato Vargens. Ele diz o seguinte ali no livro dele: o evangelho de hoje é o evangelho onde tudo é gospel. E aí ele diz assim no livro: o rapaz resolveu dar uma volta e conheceu uma menina gospel. Pintou um clima gospel na balada gospel, dentro de uma boate gospel, dançando música eletrônica gospel. Depois de muita dança, rolou um beijo gospel. E foram para um motel gospel e fizeram um sexo gospel. Vocês acham que isso não é verdade? O evangelho anunciado nos dias de hoje não é apenas esse que ele descreve.
é o evangelho apostólico. O evangelho anunciado hoje é impressionante como que se multiplica o número de apóstolos em nossa nação. Saiu ali fresquinho, ó, tem ali para você comprar, só tem um, mas pode encomendar mais. Acabou. O livro do Augusto Nicodemos, sobre apóstolos no Brasil. Mas é impressionante como que esse número se multiplica nos dias de hoje. Há pouco tempo teve um que disse o seguinte na TV. Olha só o que ele disse: se eu pudesse conversar com Pedro, de apóstolo para apóstolo, eu diria: você foi muito infeliz no conteúdo da sua epístola. René Terranova, lá de Manaus, ele afirmou que ele é pai-póstolo. Foi o título que ele deu para ele, porque ele diz que apóstolo não serve mais, ele está acima dos apóstolos, por isso que ele é pai-póstolo. Gente, onde que a gente vai chegar? Onde que nós vamos parar? Daqui a pouco vai ter gente reivindicando fazer parte da Trindade. Vocês acham que não pode, não? O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho hierárquico, onde multiplicam-se os títulos eclesiásticos fabricados por alguns em busca de poder e ostentação. No sul da Bahia, um rapaz dentro da igreja foi coroado rei. Só você ler as manchetes evangélicas que isso mostra. Coroado rei. Em Niterói, na cerimônia de coroação de um apóstolo, o apóstolo recebeu um anel cravejado de diamantes. Se o sal vier a ser insípido. O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho dos personal prophets. Já ouviu falar disso? Gente que ora pelo crente, lê a Bíblia pelo crente, se transforma no profeta particular do crente. Assim como tem personal na academia, tem personal da espiritualidade. Isso existe no nosso país. O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho humanista e antropocêntrico da música gospel. As canções que são feitas e criadas nos dias de hoje são músicas repletas de letras que são cantadas na primeira pessoa do singular, quando essas músicas deveriam ser na primeira pessoa do plural. Não sou eu, somos nós. As nossas canções são teologicamente pobres. Só falam das necessidades humanas, esquecendo de exaltar o Deus excelso e os seus atributos. São músicas ensimesmadas, focadas em si mesmas, com distorções e heresias as mais absurdas. O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho que promove entretenimento a bodes. Essa expressão é de Charles Spurgeon. Spurgeon diz que o papel da igreja é alimentar a ovelha, não é entreter bode. Mas é um evangelho que se preocupa o que o visitante está querendo saber, o que é bom para a gente atrair a atenção do visitante. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho da venda moderna de indulgências. Quem tem um pouquinho de conhecimento histórico e de discernimento espiritual sabe que nós vivemos hoje coisas tão terríveis quanto na época da Reforma Protestante. O que existe de indulgência sendo vendida hoje é uma enormidade. É o toma lá da cá. Quanto mais eu pago, mais bênção eu recebo.
O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho do mapeamento, do maniqueísmo, do dualismo. É impressionante como que os evangélicos têm a capacidade de elucubrar fantasias. É impressionante esse poder. Há pouco tempo, colocaram no Face uma figura de Jesus numa queda de braços com o diabo. Gente, que isso? Nós vimos semana passada que Deus não luta com o mal. Deus subjuga o mal. Deus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho dos modismos e das unções escalafobéticas. É a zooteologia. Conhece essa? Zooteologia? O que é isso? Existe unção do cachorro, unção da lagartixa, da águia, do leão. Qualquer unção que você desejar, você encontra na fauna gospel do Brasil. Vocês conhecem isso. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Lembram lá da Ana Paula Valadão? O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho da prosperidade, do triunfalismo. É o evangelho da lâmpada mágica do sítio do Pica-Pau Amarelo. Assim como a Emília, tem muita gente que acredita que é só dizer plim, 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 que as coisas acontecem. O evangelho anunciado nos dias de hoje é um evangelho desprovido de ética, de moral, de decência. É o evangelho que aceita tanto o pecado quanto o pecador. Aliás, pecado é uma palavra politicamente incorreta para ser proferida em nossas igrejas. Não se prega mais sobre pecado. O evangelho anunciado nos dias de hoje é o evangelho que relativiza a fé, Cristo, a palavra de Deus. Gente, esse é o quadro que eu estou lembrando aqui e que provavelmente você pode conhecer muito mais, ou se você só vive no seu mundo aqui, Igreja Reformada domingo, vai para casa e não sabe de mais nada, saiba que existe isso e coisas muito mais piores. Então nós temos um baita de um problema. Nós temos um problema gigante. Se por um lado a sociedade ela está adoecida, como nós vimos no começo, caminhando em direção ao paganismo, por outro lado, a igreja ela não consegue oferecer respostas a essa sociedade. Por que o Brasil está do jeito que está? Por causa disso tudo aqui. O evangelho gospel, o evangelho do triunfalismo, o evangelho sem decência, sem moral, o evangelho que relativizou as estruturas familiares. O Brasil está onde está porque a igreja não está onde deveria estar. A igreja não consegue ser sal da terra, não consegue ser luz do mundo. A igreja não consegue dar sabor à sociedade. A igreja não consegue iluminar essa sociedade mergulhada em trevas. Boa parte dos púlpitos da nossa nação prega algo parecido com o evangelho, mas que de evangelho não tem absolutamente nada. A impressão é que os pregadores eles estão anunciando verdades bíblicas, mas aquela pessoa que possui um pouquinho só de discernimento percebe que tais ensinamentos não tem nada de Bíblia, é autoajuda, é paganismo, é ideia da cabeça dele. Grande parte das mensagens anunciadas em muitos púlpitos atualmente são mensagens